Educação à distância, mudando realidades. Olá, 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 caro aluno. Seja bem-vindo ao Instituto Federal, seja bem-vindo ao projeto Novos Caminhos, né? Estamos na nossa terceira aula. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula ao vivo. Espero que a gente possa ter, todos os alunos possam ter participado, tirado dúvida. É um momento de interação que eu, professor, tenho com cada um de vocês. É um imenso prazer em tê-los nesse programa dentro do Instituto Federal. Você é aluno de todo o Estado brasileiro, no qual participa dessa qualificação e dessa troca de experiência e conhecimento. Eu sou o professor Alberto e nós vamos nós vamos participar da nossa terceira aula dentro do projeto Novos Caminhos, tá? Ressalto que nós temos aí os tutores, toda uma equipe de gestão que está à disposição de todos vocês. Você, caro aluno, que tenha dúvida, você, caro aluno, que queira debater sobre uma eventual ponto, uma dúvida sobre o conteúdo, nós temos dentro do AVA uma opção de chat e os nossos tutores, eles estão aptos a poder e estão prontos, né, estão sempre dispostos a poder atendê-los e tirar qualquer dúvida de vocês acerca do curso, acerca do conteúdo e da disciplina, tá bom? Então, vamos avançar. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela do PowerPoint da nossa terceira aula. Destaco que esse material também está no AVA e ele é importante para que a gente consiga entender, para que a gente use esse material de apoio na nossa disciplina. Caro aluno, nós temos alguns instrumentos de avaliação e eu fiz a disponibilização de 3 desses instrumentos. São 3 questionários, com 5 questões cada um, né, totalizando aí 15 questões. Você, aos poucos, conforme o conteúdo ele for sendo debatido, discutido, e que você, aluno, tiver condições de poder respondê-los, você pode entrar lá em atividades, né, dentro da aula vai ter atividade, questionário parte 1, questionário parte 2 e questionário parte 3. Então, você pode entrar lá e realizar a atividade, né? Cada atividade dessa é composta de 5 questões, e isso, no final, ela vai gerar uma nota para você, ela vai gerar um valor, e esse valor vai te dar a possibilidade de estar apto à disciplina ou não, né? Eu espero que todos vocês consigam, né? É um questionário muito simples, muito fácil, são questões fáceis, simples, e aí vocês usem, quando vocês estiverem respondendo o questionário, usem o material que está postado no AVA, olhem o slide, leiam com atenção, para que vocês tenham sucesso ao responder esses questionários. Tudo bem? Então, vamos avançar, vamos gravar hoje a nossa terceira aula e nós vamos ficar aí num período de 1 hora de gravação, tá? Vamos lá, vou compartilhar minha tela com você, caro aluno, para que você visualize o material da aula de hoje. Ótimo. Então, nosso curso de auxiliar de laboratório de saneamento, né? Ressalto aí meus dados, né? Como eu apresentei para vocês na primeira aula, né? Nós temos um grupo ali de informações dentro do WhatsApp. Se vocês quiserem adentrar, fiquem à vontade, tá? Cliquem nesse link que vocês irão adentrar. E a aula de hoje, nós vamos tratar desse empreendedor no qual possui metas e possui objetivos. Você, aluno, você, caro aluno, você sabe o que são objetivos? Você sabe o que são metas? E existe uma diferença entre elas, né? Existe uma diferença entre metas e objetivos. O empreendedor,
ele precisa ter isso bem claro, ele precisa ter isso bem organizado na gestão da sua empresa e na gestão do seu negócio. O fato é que nós também, né, alunos, né, profissionais, né, pai, mãe, filho, nós precisamos desse princípio, né, dos objetivos e das metas para que a gente consiga organizar o planejamento da nossa vida. Né? É deveras importante que a gente consiga trazer aí um planejamento, uma organização, uma direção e o controle desses objetivos e dessas metas, no qual, lá no final, vai nos trazer o sucesso num período, num prazo de curto, de médio ou de longo prazo. Então, é muito importante que esse empreendedor tenha isso claro, tenha isso bem desenhado, para que no final de um período, de um lapso de tempo, ele consiga ter sucesso. Destaco que isso, além das empresas, nós poderemos também ter isso dentro da nossa vida, né, na organização da nossa vida. Então, ressalto que objetivos e metas eles são diferentes um do outro, né? O objetivo é a descrição daquilo que se pretende alcançar, né? O objetivo é a meta maior, né? É a meta final, né? E meta são etapas, né? É a definição de termos quantitativos com um prazo determinado, né? Aí aqui o slide ele traz um exemplo de uma pessoa que quer enriquecer, né? Eu vou dar um exemplo muito bacana que geralmente a minha professora me dava, né? Nós temos uma escada, e o objetivo ele fica lá no final daquela escada. Só que para mim alcançar aquele objetivo que está no final da escada, eu preciso subir os degraus. E cada degrau desse ele se define em uma meta. Então vamos dar um exemplo. Aqui no slide ele traz o exemplo da pessoa enriquecer. Né? O objetivo da pessoa é ficar rico, mas como eu vou ficar rico? Como eu vou desdobrar isso? E o desdobramento disso é feito através de metas. Vamos trazer um outro exemplo para que a gente consiga deixar mais claro isso. Então, o meu objetivo é poder passar no concurso. Né? O objetivo de um aluno é poder passar no concurso. Mas como ele vai conseguir passar no concurso? O que, que ele vai fazer? Quais são os passos? Né? Qual é o planejamento dele disso? E aí ele vai ter as etapas. Então, a primeira etapa é organizar um plano de estudo, a segunda etapa, um horário, a terceira é se dedicar a um determinado período para que ele alcance esse objetivo maior. Então, ele vai ter degraus. E conforme ele vai alcançando esses degraus, né, no final da escada, ele vai ter o objetivo maior dele. Ele vai ter o sonho dele sendo realizado. É muito importante, aluno, entender que o somatório dessas metas, né, vão te trazer ao objetivo final. Tá? Então, a meta são pequenos pedaços, né, como o degrau da escada, que se juntam e vão nos ajudar a alcançar o objetivo maior, o nosso sonho maior. Tá? Assim como dentro de uma empresa, né, você, caro aluno, tem suas metas, tem o seu objetivo. Né? A empresa também tem isso. Né? Aos poucos ela vai alcançando as suas metas, né, e tendo um objetivo maior, um objetivo da corporação, um objetivo do empreendedor. Tá? Então, eu espero que você tenha entendido o objetivo versus meta. Né? São diferentes, né? E cada um, né, um depende do outro para que o sucesso, o sonho maior aconteça. Tá? Não, eu não consigo alcançar o meu objetivo final, o meu sonho maior, se eu não tiver uma meta bem organizada, planejada, dirigida e controlada. Né? Então, eu preciso organizar todas essas metas, né, planejá-las, para que no final eu consiga alcançar o meu objetivo de forma clara. Né? E hoje a gente procura entender o quanto isso é importante na vida de um empreendedor nessa situação da pandemia. Né? Nós temos aí muitos empreendimentos que estão fechando as portas.
muitos empreendedores que precisam se reinventar para poder continuar no mercado. E aí essas metas, esse planejamento, ele acaba sendo um fator de destaque, ele acaba sendo um fator preponderante para o sucesso e para a continuidade desse empreendedor no mercado. Tá bom? Então vamos avançar, né? Vamos avançar. E, galera, toda meta ela é definida com um alvo, ela é definida com alguns princípios, né? Com algumas regras. E aí a administração ela tem uma palavrinha chamada SMART. Então, a meta ela precisa ser organizada de forma específica, de forma mensurável, de forma alcançável, de forma relevante e de forma temporal. Professor, o que é isso? Vou dar um exemplo para vocês e aí daqui a pouco eu vou explicar cada item desse. Você, aluno, que trabalha na área comercial, por exemplo, que trabalha com vendas. Vou dar um exemplo do vendedor de carro, né, do consultor, do executivo de vendas, né? E essas nomenclaturas elas são próximas, né? E elas estão evoluindo aí no decorrer do tempo, né? Primeiramente era o vendedor, era o caixeiro viajante, aí passou a ser o vendedor, né? Passou a ser o executivo, depois passou a ser o consultor. Então, essa pessoa que trabalha na área comercial e que vende, o executivo de vendas, o consultor de vendas, né? Muitas das vezes ele recebe uma meta que é impossível, né? O gerente dele chega lá e fala: ó, Alberto, agora você, ano passado, em agosto, você vendeu 100 carros. Agora, esse ano de 2020, em agosto, você vai ter que vender 200 carros. Né? E ele não analisa um contexto social, político e econômico para distribuir essas metas. E às vezes o vendedor, o executivo de vendas, o consultor, ele recebe essa meta sem entender muito e sem argumentar muito isso, porque o gerente dele, né, o diretor dele, o dono da empresa, ele não fez uma análise do mercado, do ambiente externo e do ambiente interno. Toda vez que essas metas elas são desdobradas sem uma análise, né, existem problemas, porque a pessoa recebe isso, ela fica desmotivada, ela não consegue bater a meta e no final há um conflito ali de trabalho, pessoal, né, e deixa a pessoa, o trabalhador cada vez mais desmotivado e às vezes ele sai da empresa por não conseguir bater a meta ou é mandado embora por não alcançar a meta. Todavia, essas metas elas precisam ser distribuídas de forma analítica, de uma forma que o gerente, que o executivo, que o diretor, que o dono da empresa analise um contexto do ambiente externo. E quando eu falo desse ambiente externo, eu estou falando da economia, da política, da sociedade, de todo aquele ambiente que pode influenciar a minha organização na venda dos produtos, né? E também eu preciso fazer uma análise interna, né? De quantos vendedores eu tenho, se a minha estrutura está apta a vender essa quantidade de carros, né? Se eu tenho isso no meu estoque, se eu tenho como disponibilizar isso ao meu cliente. Então, esse ambiente interno ele também precisa ser analisado. Então, essa meta, ela tem todo um contexto analítico, né? E aí a gente começa a observar o smart, né? Então, essa meta, ela tem que ser específica, né? Eu preciso vender esses carros? Precisa, tá? E de que forma? Em que quantidade? Como é que é essa análise do ambiente externo e interno, né? Ela é mensurável? Ela é alcançável isso? Eu consigo mensurar isso? Eu consigo alcançar isso? Poxa, como que eu vou vender 200 carros, né, se hoje eu vivo uma crise social, uma crise econômica, uma crise de saúde muito grande? Né? As pessoas estão comprando carro ou as pessoas estão comprando comida? Né? Então, há todo um contexto analítico disso. Né? Muitas pessoas estão desempregadas no mercado, né? E isso faz com que essa meta ela seja prejudicada. Né? Então, essa análise ela precisa ser realizada. Então, essas metas, elas precisam ser analisadas nesse contexto social, político, econômico, né? Assim também como no ambiente interno, no ambiente dentro da empresa, né? É muito importante isso,
para o administrador, para o dono da empresa e para a pessoa, do executivo de vendas, o vendedor, e para a pessoa que vai desdobrar essas metas. Ela é relevante para a organização, ela é importante. Muitas das vezes o dono da empresa, o gerente, o executivo, ele nos traz uma meta que muitas das vezes ela não é relevante para a empresa, ela não é importante. E você que receberá essa meta e que executará o desenvolvimento desse trabalho, você precisa refletir e analisar e muitas das vezes argumentar o quanto isso ele é relevante, ele é importante para a empresa. Né? E o tempo, toda meta, né, todo objetivo tem um tempo. Né? Que tempo eu vou alcançar isso? É no mês de agosto? É no ano de 2020? É 3 anos? É 4 anos? Quanto tempo? Então, toda meta, todo objetivo vai ter um tempo. E aí a gente traz essas palavrinhas que são importantes para a gente poder analisar cada degrau dessa escada. Se é uma meta que é específica, se é uma meta que é mensurável, se é uma meta que é alcançável, se é uma meta que é relevante, se é uma meta que é temporal, que eu tenho tempo. Depois que eu atendi esses 5 critérios e também fiz a análise do ambiente externo e do ambiente interno, eu posso dizer que eu posso começar a trabalhar para poder desenvolver essa meta. No desenvolvimento dessas metas, né, eu vou alcançar o meu objetivo final. Tá? E qual é o objetivo final, professor? O exemplo dos carros, é fazer com que a empresa tenha lucro, né, mantenha os postos de trabalho, seja competitiva no mercado. Esse é o objetivo final. E para mim alcançar esse objetivo final, eu tenho que desdobrar para algumas metas. E cada dessas metas, elas precisam observar o SMART dentro do ambiente externo e dentro do ambiente interno. Tá? Então, é deveras importante. Vou dar um outro exemplo. Um outro exemplo. Você, caro aluno que está estudando, quer passar no concurso público, né, a sua meta, né, o seu objetivo final é passar no concurso público, né? Mas e a sua meta, o seu degrau, o seu planejamento, ele atende às características do SMART? Você definiu um tempo, um prazo para isso, né? Isso é alcançável? É alcançável. Isso é relevante para você? Vai mudar a sua vida? Né? Então, a gente precisa refletir sobre isso, desdobrar essas metas para que a gente consiga ter sucesso com relação a essa análise. Tá? Então, espero que você, caro aluno, tenha entendido, né? E quero relembrá-lo que essa meta, esses objetivos, eles acontecem dentro do ambiente empresarial e também podemos organizar a nossa vida, né, para que a gente consiga destrinchar e trazer metas para o nosso dia a dia, para a nossa vida, né, e de uma forma que, juntando todas essas metas, eu possa ter um objetivo maior, que é o sucesso, né, e que é o sonho, o alcance de sonho de cada um de vocês. Tá bom, galera? Espero poder, espero poder ajudá-los a alcançar tudo isso. E você, empreendedor, qual é o seu sonho? É abrir uma empresa? Né? É desenvolver um negócio? É desenhar um negócio? Mas para mim poder fazer isso, eu tenho alguns objetivos, eu tenho algumas metas, eu tenho alguns degraus a poder seguir. E isso é importante para que a gente tenha sucesso. Tá? Vamos lá. Então, sorte e destino. Né? Algumas pessoas dizem que ser empreendedor é sorte, é destino. E a administração empírica, ela já fala disso, né? Nada é feito na sorte, nada acontece ao destino. Tudo se constrói, né? E o empreendedor, ele precisa ter algumas habilidades, algumas características que vão ajudá-lo a poder desenvolver um negócio. Né? Então, o acontecimento que se atribui ao acaso ou uma suposta predestinação, ou seja, algo que acontece sem que alguém precise fazer algo para isso. E aqui a gente tem alguns exemplos de empreendedores, de empresários,
que abrem negócio sem ter o plano de negócio, que abrem empreendimentos, muitas das vezes, sem poder fazer uma análise de mercado, sem fazer uma pesquisa de mercado, uma consulta nos clientes, sem desenhar o público-alvo, né? E aí, algumas pessoas dizem que isso é sorte, é destino, né? É uma administração empírica, né? Na base do chute, né? Todavia, isso acontece dentro do ambiente empreendedor, né? Existem alguns empresários que realmente acabam tendo sorte, né? Acabam aí entrando no mercado no momento certo, né? Saindo do mercado também no momento certo, mas, todavia, ele possui algumas habilidades, algumas características que o ajuda a poder, e que também, claro, trazem fatores aí positivos, a poder contribuir com essa sorte, né? É deveras importante que nós, que estamos na academia, que estamos estudando, que estamos nos preparando, que a gente organize, né, o nosso tempo, a nossa vida, para que a gente siga as etapas, né? E eu, claro, seguindo as etapas, eu tenho uma maior chance de sucesso. Eu tenho uma maior chance de sucesso na hora de modelar o meu empreendimento. E aí a gente tem alguns autores dentro da administração que vão nos ajudar a poder desenhar isso. Então, por exemplo, eu tenho um objetivo que é abrir um empreendimento. Eu tenho um objetivo que é abrir um negócio. E agora, o que eu vou fazer? O que eu vou desdobrar de metas, né? O fato é que a gente precisa fazer uma análise de mercado, analisar a oportunidade do negócio, montar o plano de negócio. Eu tenho algumas etapas. E muitas das vezes ainda fazendo todas essas etapas, eu posso não ter sucesso na hora de implementar o meu negócio. Por quê, professor? Porque existem fatores que são externos e que podem afetar o meu empreendimento, como, por exemplo, a crise, né, a economia. Então, se de repente eu me projeto para um negócio e entro no mercado no momento errado, eu tenho uma maior chance de não ter sucesso, né? E uma menor chance de ter sucesso. Só que muitas das vezes, mesmo esse empreendedor não tendo esse conhecimento prévio do plano de negócio, não tendo esse conhecimento prévio de empreendedorismo, de análise de oportunidade, né, de análise de mercado, de público-alvo, né, de concorrentes, de marketing, né, de planejamento financeiro, muitas das vezes esse empreendedor, sem ter esse conhecimento, ele se projeta no mercado e ele, às vezes, por uma sorte do mercado, o mercado está bem, está aquecido, está vendendo muito, ele consegue abrir sua empresa e ter sucesso. O fato é que, mesmo a gente seguindo passo a passo, né, do que a academia nos fala, do que os autores, como por exemplo José de Assis Dornelas nos fala, a gente pode ter sucesso, a gente tem uma maior chance de sucesso, e isso diminui nossos riscos, né? E faz com que a gente projete o nosso negócio de uma forma mais organizada, mais planejada. E quando eu vou para esse mercado sem planejar isso, sem organizar, eu tenho uma chance muito grande de poder também não dar certo. Tá? Então, faça uma reflexão. Ninguém quer abrir um empreendimento, ninguém quer abrir um empreendimento, investir, gastar dinheiro, contratar gente, comprar máquinas, comprar móveis, alugar ponto, comprar equipamentos, comprar os insumos, comprar produtos e depois quebrar, e depois perder o seu dinheiro. Ninguém quer fazer isso, né? Então, a melhor forma de diminuir esses riscos, é a gente poder planejar, né? A gente poder organizar tudo isso, todas essas ideias no papel, né? É a melhor forma que a gente tem de poder ter sucesso, tá? Então, a determinação é agir com foco em objetivos determinados. Então, o objetivo é abrir a empresa, então eu vou ter um foco, eu vou desdobrar isso em metas, eu vou me dedicar, né, para que eu consiga ter sucesso
na minha empreitada. E empreendedor é alguém que está sempre buscando novas oportunidades, né? Ele é inovador, é criativo e planeja para colocar suas ideias em práticas, né? E eu acredito que o planejamento, a criatividade, a inovação é um fator de destaque, né, para esse empreendedor moderno. Como eu falei para vocês na aula passada, essa criatividade e essa inovação, ela acaba sendo um fator de destaque, ela acaba sendo um fator relevante para que esse empreendedor se mantenha no mercado, né? Esse momento de pandemia, o e-commerce, né, as redes sociais, tem sido um fator relevante. Mas é todo empreendedor que sabe trabalhar com isso, professor? Não, não é. Não é. Existem empreendedores que não conseguem fazer o e-commerce. Existem empreendedores que não conseguem fazer marketing através das redes sociais, né? E aí isso precisa ser ajustado, isso precisa ser organizado para que ele volte a ter sucesso e para que ele não fique fadado ao fracasso ou até feche a empresa. Então, é muito importante que isso seja observado, tá, pessoal? Então, lembrando, a criatividade, a inovação, ela é sim um fator de destaque. Você, empreendedor, você, aluno, pense. Você, aluno que quer abrir um empreendimento, pense de que forma você vai ser criativo, de que forma você vai ser inovador. Professor, eu quero abrir o espetinho, eu quero abrir o carrinho de cachorro-quente, eu quero abrir o restaurante, eu quero abrir o açougue, a padaria. Legal, legal. É mais um empreendimento que vem para o mercado. Tá? Mas na sua região, no seu bairro, na sua rua, existem quantas padarias? Existem quantos carrinhos de cachorro-quente? Quantos carrinhos de espetinho? Né? Quantos? Quantos açougues? Quantos supermercados? E o que você vai fazer para ser diferente deles? É o principal ponto de interrogação. O que você vai fazer para ser diferente deles? O pão, a tua padaria vai vender o pão, a padaria do teu concorrente também vai vender o pão, né? Mas o que você vai fazer para ser diferente dele? O que? Esse é um ponto de interrogação que a gente precisa observar. O empreendedor que está se projetando hoje para o mercado, o empreendedor que está hoje abrindo o empreendimento e entrando no mercado nesse momento de crise, ele precisa observar esse ponto de interrogação. O que ele está fazendo para ser criativo, para ser inovador? O quê? Né? E, pessoal, a gente precisa pensar muito além de ter um estacionamento, muito além de ter o refrigerante gelado, de ter água gelada, de ter a cerveja gelada. Né? Esses dias eu perguntei do meu aluno, falei, meu aluno, qual o empreendimento que você desenha? Ele falou, professor, eu vou abrir uma conveniência, né? Uma distribuição de bebidas, né? De água, de gás, de cerveja, de refrigerante, legal, bacana. A sua região precisa disso, seu bairro? Você fez uma análise disso? Sim, sim, sim. Então a gente vai partir para a pesquisa, tá bom. E aí eu perguntei dele, mas o que você tem de criativo e de inovador dos outros que já fazem isso lá no seu bairro, na sua rua? Aí ele falou, professor, eu tenho a Coca-Cola gelada. Coca-Cola gelada era o principal ponto de criatividade e de inovação desse aluno. Eu falei, meu aluno, isso é muito pouco. Se você tiver a Coca-Cola quente, ninguém vai vender. Isso não é ser criativo, isso não é ser inovador. Né? A gente precisa pensar além disso. A gente precisa pensar em formas, em maneiras, em métodos, no qual nos traga criatividade e inovação como fator de destaque, como fator importante para a gente poder se manter no mercado. Então, ter a Coca-Cola gelada, a água gelada, o coco gelado, o espetinho quente, o estacionamento, né? E a gente precisa pensar além disso. Isso é importante, professor? É importante, é importante. Mas a gente precisa pensar além disso, tá? Então, vamos avançar, caro aluno. Caro aluno, né? Então, o empreendedorismo não é nem ciência nem arte. É a prática, é um misto das duas, né? O aluno, o empreendedor, ele precisa
ter a prática, né? Ele precisa ter experiência, né? Então, eu sempre digo aos meus alunos, né? Você não vai iniciar um empreendimento no qual você não domina, né? No qual você não sabe. Ah, professor, eu quero montar uma refrigeração, eu vou consertar ar-condicionado. Você sabe consertar ar-condicionado? Você sabe quais são as peças do ar-condicionado? Né? Então, para você iniciar um empreendimento, você tem que conhecer do negócio. Ah, professor, eu quero montar um açougue. Legal, você conhece das carnes? Você sabe onde compra, onde vende? Né? Então, para a gente poder iniciar um empreendimento, a gente precisa conhecer do negócio, né? Conhecer das características, aonde compra, aonde vende, né? Conhecer as peças, conhecer o tipo, isso é importante. Professor, eu vou montar a padaria. Legal, mas você sabe trabalhar com fazer pão, fazer bolo? Isso é importante. Se teu padeiro faltar, o que vai acontecer com o teu negócio? Se o teu padeiro ficar doente, você vai fechar a padaria? Né? Então, é muito importante que você, empreendedor, quando se projete para um negócio, você saiba como executar esse negócio, como fazer. No caso do padeiro, meu padeiro faltou. Eu não sei fazer o pão, não sei fazer o bolo, eu vou fechar a padaria? Então, esse tipo de desenho do empreendedor, ele precisa ser melhorado. O empreendedor, ele só vai entrar num negócio no qual ele tem habilidade, do qual ele tem conhecimento. E isso é importante, né? E aí a gente tem um misto disso. A gente tem um misto de prática, mas também a gente precisa ter também conhecimento, para que a gente junte isso e atrele a prática minha, a vivência, a habilidade, o conhecimento que eu tenho de mercado com o conhecimento que eu tenho de ciência, de arte, e que vai nos ajudar no melhor desenho, no melhor planejamento do nosso negócio. Tá? Então vamos lá, Carolina. Então, nós temos sonhos, nós temos ideias, né? E essas ideias, esses sonhos, eles estão na nossa cabeça. Agora a gente precisa ver de que forma a gente vai organizar isso num papel, né? E de que forma a gente vai planejar isso. E toda vez que eu tiro essas ideias, esses sonhos, né, quero transformá-los em realidade, eu penso num planejamento. E o planejamento me remete a um plano de negócio. Então eu vou tirar tudo aquilo que eu tenho na minha cabeça e vou colocar agora no papel. Né? Vou organizar esses sonhos, essas ideias, num papel, para que isso vire realidade, para que eu planeje isso. Né? Só que essa ação empreendedora, ela precisa observar dois pontos. Todos os recursos que eu vou utilizar do ambiente externo e todos os recursos que eu vou utilizar no ambiente interno. Isso vai para o plano de negócio. Então, por exemplo, professor, eu vou precisar comprar computadores, eu vou precisar comprar mesas, eu vou precisar contratar pessoal. Então, são recursos que a tua empresa ela vai precisar. E como eu vou achar esses recursos? Eu vou achar esses recursos no mercado, lá fora, externamente. Então, esses recursos, como, por exemplo, os recursos humanos, as pessoas que vão trabalhar no teu empreendimento, eu vou achar no mercado, lá fora. É um recurso externo. Você precisa planejar isso, organizar isso. Eu vou dar um exemplo para vocês. Você precisa de um profissional que é escasso, um profissional que é difícil de encontrar no mercado. Como é que você vai fazer? Existem grandes empresas que dão treinamento, cursos, qualificam as pessoas para depois de qualificar, contratá-las. Né? E isso é importante, né? Na execução de algumas atividades. São atividades que são escassas, que não se encontram no mercado. Então, essas empresas primeiro fomentam a formação das pessoas para depois contratá-las. E isso deve estar no planejamento, porque se você não planeja e vai abrir um empreendimento, quando abrir, não acha a pessoa. E aí não tem como executar a atividade. Tá? Por isso que é importante o planejamento, essa ação empreendedora de como eu vou achar os recursos que a minha empresa precisa para poder existir. Né? Esses recursos eles vão estar no ambiente interno ou vão estar lá no mercado, lá fora. Então, tudo isso precisa ser analisado. Então, eu vou pegar esses sonhos, essas ideias que estão na minha cabeça,
vou transformá-las em realidade. Mas para mim poder transformar essas ideias, esses sonhos em realidade, eu preciso planejar, eu preciso botar no papel. E aí eu vou começar a desenhar o plano de negócio. E no desenho desse plano de negócio, eu tenho alguns recursos que a minha empresa vai precisar para poder existir, que são recursos internos, são recursos externos. Esses recursos externos, eles estão no mercado, como, por exemplo, as pessoas. Né? E tudo isso precisa ser analisado pelo empreendedor, para que, no momento da execução da sua atividade, no momento da abertura da empresa, ele consiga ter todos esses recursos que são necessários para que a empresa dele exista. Bom, galera, então vamos avançar, vamos avançar. Né? Estamos aí com quase 40 minutos de aula, né? E estamos caminhando já para a etapa final da nossa aula. Né? Mas eu tenho ainda três slides que são muito importantes para a gente poder discutir. E aí eu peço de você, caro aluno, aonde você estiver aí, qual unidade da federação você estiver assistindo a minha aula, que você tenha atenção, né? Eu vou interromper um pouco o vídeo, vou projetar a minha imagem aqui para a gente poder conversar um pouco sobre isso. Então, eu espero que você esteja animado, eu espero que você esteja gostando da minha aula, das gravações, e eu espero que você implemente isso no seu dia a dia. Você, caro aluno, queira abrir um empreendimento, você, caro aluno, que queira usar o que você tem de técnica, de conhecimento técnico, né, da sua formação para a abertura de um empreendimento, eu espero que você atente a essas observações e que você projete isso para o seu dia a dia. Né? Sabemos que existem muitos trabalhadores que estão no mercado, que foram mandados embora das empresas qual trabalhavam, nós falamos isso na primeira aula, muitos trabalhadores que trabalharam 5, 10, 20 anos em empresas e que foram mandados embora por causa da crise, que receberam o seu FGTS, a sua multa, a sua rescisão, suas férias, seu 13º, e estão com dinheiro e querem poder idealizar um empreendimento, abrir um empreendimento, montar alguma coisa, né? E esse empreendedor, ele tem sido uma válvula de escape na economia, nós falamos disso nas aulas anteriores, né? E que esse empreendedor ele desempenha um papel muito importante para o Estado e para o fomento da economia. Esse empreendedor ele vai gerar emprego, esse empreendedor ele vai pagar impostos, taxas e tributos para o Estado, e esse Estado, diante da arrecadação desses impostos, dessas taxas, desse tributo, vai trazer para a sociedade mais direito social, segurança, lazer, educação, moradia. E esse empreendedor, ele é a mola da economia. Né? Então, você, caro aluno, que se projeta nesse ideal, que tem esse sonho, pense, planeje, busque informações. É muito importante que você colete dados, informações do negócio que você vai abrir, né? Para que você se cerque do maior número de dados, possíveis para que você tenha sucesso no seu negócio, para que você tenha sucesso no seu empreendimento. Tá, Carolina? Então, vamos voltar, vamos projetar que nós vamos falar agora de funções do administrador. E que essas funções elas são importantes para o empreendedor iniciar o seu negócio. Né? Então, vamos lá. Aqui, caro aluno, nós vamos falar de funções do administrador. Esse administrador, ele vai administrar a empresa do empreendedor. Né? O empreendedor é o dono da empresa, né? E o administrador ele vai desenvolver um papel de gestão ali nessa empresa. E esse administrador, esse empreendedor, eles precisam ter algumas características, algumas funções do desempenho das tarefas, como por exemplo, planejar. Né? Então, esse planejamento, a gente viu que lá existem as metas, né, e os objetivos. Nós vimos que dentro dessas metas, né, existem o SMART, e que esse planejamento, essas metas, eles precisam obedecer ou precisam atender os critérios do SMART. Né? Nós falamos sobre isso. Né? Então,
esse planejamento, ele não é só comercial, né? Não é do que eu vou vender, não é eu projetar ações para o futuro, mas também ele é um planejamento que é financeiro, né? Ele vai ter uma preocupação também com o caixa da empresa, com o dinheiro da empresa, né? De que forma essa empresa vai ganhar e de que forma ele vai se planejar, vai guardar dinheiro, né? Vai focar recursos para um investimento, para abrir uma nova filial. Então, esse planejamento ele vai ser desdobrado aí em metas, né? Essas metas elas vão atender o SMART e no final nós vamos ter um objetivo, né? Então, é muito importante que esse empreendedor, esse administrador, tenha a primeira função, o planejamento. A segunda função é a organização, né? É o que eu estou organizando das minhas atividades, né? Essa empresa ela precisa ter o mínimo de organização possível, né? Para que todas as tarefas elas sejam desenvolvidas, desempenhadas, todas as metas elas sejam desdobradas aí com organização, né? Também com direção, né? Preciso ter um direcionamento, é preciso ter um líder, uma pessoa que vai trazer um norte, né? Que vai dar o direcionamento das atividades. Ó, se você for por esse caminho, você vai demorar 3 dias, mas se você for por esse outro caminho, você vai demorar um dia. Então, é muito importante que haja um líder, haja uma liderança, e que essa liderança possa trazer o direcionamento dos trabalhos, né, para que haja sucesso no desenvolvimento do negócio. E os controles, é preciso haver controle, né? Quando eu digo controle, a gente já associa isso às planilhas de Excel, né? A esses controles, sim, isso é um controle também. É um controle, né, do que entra, do que sai, do que está sendo feito, né? É um controle que a empresa precisa ter, né? É um controle de banco de clientes, é um controle de contato com os clientes, é um controle de marketing, de vendas, e esse controle ele é importante para a organização. E muitas das vezes, pessoal, esse empreendedor que está no mercado, ele não tem esse controle, ele não tem essas funções, ele não tem planejamento, não tem organização, não tem direção, não tem controle. E aí os seus colaboradores, as pessoas que trabalham nesse estabelecimento, que trabalham nessa empresa, elas ficam perdidas porque elas não têm um direcionamento do que elas vão fazer, do que está planejado, do que está organizado, né? E aí a possibilidade de não ter sucesso é muito grande. Então você, caro aluno, você empreendedor, que vai iniciar um negócio, que vai abrir uma empresa, você precisa atentar a essas funções, essa função: planejamento, organização, direção e controle. São as 4 principais funções. Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver que existem outras funções, né? Mas essas 4 funções, elas são as principais funções do administrador, do empreendedor, tá? Espero que vocês tenham entendido, tá? Vamos lá, vamos para o próximo slide, né? SWOT, a matriz SWOT. A matriz SWOT é uma ferramenta de análise. Então vamos ver o que o conceito fala sobre ela. A análise SWOT, ou análise fofa, quando a gente traduz para o português, é uma técnica de planejamento estratégico utilizada para auxiliar as pessoas ou organizações a identificar forças, fraquezas, oportunidades e ameaças relacionadas à competição em negócio ou planejamento de projeto. Então, a análise SWOT é uma ferramenta da administração, né, no qual se projeta negócios, se analisa negócios, tá? E quando a gente traduz essa palavra que está em inglês, SWOT, para o português, a gente tem a FOFA, que são as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças, tá? E aí a gente vai falar um pouco mais sobre isso aqui no próximo slide. Eu continuo falando ainda na matriz SWOT, né? Então, observem que nós temos alguns fatores aqui que são positivos, alguns fatores que são negativos, né? Alguns fatores que estão dentro da empresa e alguns fatores que estão fora da empresa. Então, quando eu digo força,
no primeiro quadrante, eu estou falando de um fator positivo e que está dentro da empresa. Professor, o senhor pode dar um exemplo, professor? Posso dar um exemplo. Por exemplo, o atendimento dos teus vendedores aos teus clientes. Esse atendimento ele acontece com excelência. Ele é um bom atendimento. Então, se ele é um bom atendimento, ele é um fator positivo dentro da tua empresa. Ele é um fator positivo e que acontece dentro da tua empresa. Então, esse atendimento de excelência que acontece dentro da tua empresa, ele é uma força na matriz SWOT. Tá? Ah, professor, e se o senhor pode dar um exemplo da fraqueza, por exemplo? Eu vou pegar o mesmo exemplo. Se esse atendimento ele é um atendimento que é ruim, é um atendimento que não acontece com excelência, que é fraco, isso é um fator negativo dentro da empresa. Esse é um fator negativo que acontece dentro da tua empresa. Tá? Então, isso se desdobra em uma fraqueza. Eu quero lembrá-los o seguinte, que todo fator que é negativo, que acontece dentro da empresa, ele melhorado, ele se torna um fator positivo e que vai acontecer dentro da tua empresa. Por isso que é importante, caro aluno, por isso que é importante você, empreendedor, mapear, conhecer e saber o que são os fatores negativos que estão dentro da tua empresa, porque você vai desenvolver, você vai trabalhar isso para que esses fatores que são negativos, hoje, amanhã, se tornem um fator positivo dentro da tua empresa. Tá? É deveras importante. Você, empreendedor, você, aluno, mapear esses fatores que são negativos dentro da tua empresa, para que amanhã esses fatores que são negativos, eles se tornem em fatores que são positivos. Tá? Então, isso vai se trabalhar. Lembrem-se que a gente está falando só das coisas que acontecem dentro da empresa. Então, nós falamos de uma força que acontece dentro da empresa e nós falamos de uma fraqueza que acontece dentro da empresa. Tá? Então, agora nós vamos para um ambiente que está externo, que está fora. Né? Vamos iniciar pelos fatores que são negativos. Fatores que são negativos e que acontecem fora da empresa. Alguém consegue me ajudar? Alguém consegue me dar um exemplo? Né? Então, olha só, caro aluno. Vou dar um exemplo para você. Fatores que são negativos e que estão fora da empresa e que se denominam aí como ameaças, a gente poderia ter um exemplo, os concorrentes da nossa empresa, a economia, a crise, são fatores que são negativos e que acontecem no ambiente externo. Professor, esse fator que é negativo e que acontece no ambiente externo, eu consigo administrar? Eu tenho um controle sobre ele? Não, não. Você não tem controle sobre a economia, né? Você não tem controle sobre a crise. Isso são fatores que acontecem fora da tua empresa, que são fatores negativos, que você não tem gestão sobre isso e que vão afetar a sua empresa. Tá? Então, pensem. Olha que legal é isso, né? Essa é uma ferramenta que nos faz refletir, né? Essa é uma ferramenta que nos faz refletir. Ah, professor, e os concorrentes? Também. Os concorrentes estão fora da tua empresa, você não tem gestão sobre eles, né? Mas eles podem trazer consequências para o teu negócio. Legal, eu espero que vocês tenham entendido esses dois exemplos aí, tá? Então, são fatores que são negativos, que acontecem fora da empresa, no ambiente externo, que nós, empreendedores, administradores, não temos exemplo, não temos gestão sobre isso, não podemos administrar isso, né? E que isso vai trazer reflexos para o nosso negócio. Tá bom? Então, vamos para o último exemplo, caro aluno. Vamos para o último exemplo, que são as oportunidades, né? Essas oportunidades, ela também está no ambiente externo, mas essa oportunidade, ela se reflete em um fator que é positivo. Né? Como, vou dar um exemplo, como a abertura de uma nova filial. O meu empreendimento projeta abrir uma nova filial.
Isso é um fator positivo, é crescimento da empresa, é desenvolvimento, né? Mas é um fator que está externo, né? E que, por estar externamente, sofre, às vezes, um reflexo externo do mercado, da economia, da sociedade, e que, em alguns momentos, eu, gestor, eu posso não ter administração sobre isso, gestão sobre isso, né? Mas que isso vai nos trazer um reflexo para o nosso negócio, mas que é um fator positivo, né? E que, por estar aí como fatores que são positivos, nos trazem aí algum conforto, algum acalento aí e alguma perspectiva de melhora para o nosso negócio, né? Então, essa é a ferramenta chamada matriz SWOT. Nós temos aí fatores positivos e negativos e que acontecem no ambiente interno e externo da organização. Eu espero que vocês tenham entendido isso, tá? Eu sugiro que vocês, caso não entenderam, eu sugiro que vocês pesquisem um pouco na internet, assistam alguns vídeos que tem no YouTube também sobre essa ferramenta, né? Procurem lá a ferramenta Matriz SWOT, vocês deverão encontrar muito material sobre isso, tá bom? E aí, galera, para a gente poder caminhar já para a finalização da nossa aula, né? Eu tenho aqui algumas observações, né? Eu espero que você, caro aluno, tenha gostado da aula. Eu espero que você, caro aluno, tenha aprendido, né? Essa é a nossa terceira aula, né? Eu espero que você participe, entre no chat, no AVA, tire dúvidas, né? E eu vou deixar aqui a nossa atividade para as próximas aulas. Essa atividade está aberta desde o primeiro dia do curso até o último dia do curso, e que para que você, aluno, se sinta à vontade na hora de realizar a atividade, né? Assista às aulas, baixe os slides, para que você consiga ter o maior êxito possível na realização dessas questões. Então, eu deixei lá um questionário com 5 atividades, que está postado no AVA, e eu espero que você, aluno, realize e responda essas questões com o maior êxito possível, com o maior sucesso possível, para que no final dessas avaliações você, aluno, possa ser aprovado nesse módulo de empreendedorismo, tá? Então, para as nossas próximas aulas, eu deixo essas atividades aí no AVA, né, para que você já com o conteúdo que foi estudado na aula 1, na aula 2, na aula 3, tenha condições de poder responder esses questionários, né, essas avaliações, tá? Eu quero lembrá-los o seguinte: façam com bastante cuidado, com bastante atenção, porque isso vai ser um fator de avaliação, né, e no final, nós vamos ter uma nota, né, de você, aluno, acerca dessas avaliações que foram respondidas. Então, leia com cuidado, com calma, com atenção, baixe o material, né, olhe a questão, olhe o material, né? Muitas dessas questões, elas refletem ali o nosso dia a dia, a nossa vivência, a nossa prática, né, do nosso ambiente de trabalho. Então, leia com calma, leia com atenção, né, e eu espero que você tenha êxito e sucesso ao responder as questões. Tá bom, aluno? Então, eu vou deixar essa atividade para que vocês realizem lá no AVA, tá? Então, deixa eu tirar o compartilhamento da minha tela. Isso, voltei novamente para a tela. Vou fazer o desfecho e meus cumprimentos. Vou deixar aqui meus cumprimentos finais a você, caro aluno, que está aí nos estados da unidade da federação, né? Eu estou em Rondônia, eu estou na capital de Rondônia, em Porto Velho, né? Eu espero que você, aluno, tenha gostado da gravação da aula, da minha aula, do desenvolvimento, das atividades que foram propostas. O nosso projeto Novos Caminhos, ele foi desenhado com esse formato, tá? Eu espero que você aproveite, eu espero que você conclua o curso e que tenha êxito em todas as etapas, em todos os módulos
que foram desenhados, tá? Então, não deixe de participar, entre lá no Ava, realize sua atividade, assista às aulas para que vocês tenham sucesso nesse módulo de empreendedorismo, tá? Eu deixo aqui meus cumprimentos, um grande beijo no coração de todos vocês, muita saúde e muita paz. Um grande abraço a todos e sucesso!